Meninas, é um privilégio poder estar com vocês nessa noite. Meu nome é Vânia Nunes e há algum tempo já tenho trabalhado com o Ministério a Mulheres. E sou coordenadora no momento regional da Igreja do Nazareno do Ministério a Mulheres. E é para mim um prazer muito grande poder estar com vocês um pouco. Eu moro em Quito, no Equador, estou um pouquinho distante do Brasil, mas servindo a Deus aqui como missionários também, com minha família, meu filho, minha filha em Portugal. E é uma bênção poder ter a família servindo a Deus juntos. E nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre mulheres que confiam em Deus. Parece um tema tão comum, mas eu não sei se você já teve momentos de luta, de dificuldade de confiar em Deus em alguns momentos cruciais, onde nos é exigido descansar, entregar e experimentar o descanso que Deus tem prometido para nós. Então, gostaria de nessa noite a gente trabalhar um pouquinho sobre isso, sobre essa ação poderosa que é confiar num Deus tão grande na nossa vida. Amém? Então, eu estava pensando, meditando sobre esse tema, e eu fui levado a pensar sobre esse caminho, esse processo de descansar no Senhor. Jesus usou muitas vezes, enquanto ele esteve entre nós, tocando muitas vidas, ele usou a expressão: vai em paz, a tua fé te salvou. Você já deve ter lido. E pelo menos 7 dessas vezes, ele disse a pessoas que estavam no meio do desespero, que estavam cansadas, que estavam doentes, que estavam experimentando dor. E elas foram transformadas por um ato de fé, de confiar em Deus. E quando confiaram, foram tocadas por Jesus e puderam ouvir essa tremenda declaração: vai em paz. Quem não deseja hoje essa paz no meio de um mundo tão conturbado como nós estamos vivendo, tantas mudanças, tantos desafios pessoais para a gente mesmo, ter que mudar o jeito de fazer as coisas, o jeito de enfrentar os problemas. Quantas pessoas estão enfrentando problemas financeiros, problemas dentro do próprio lar? Quantas mulheres não têm enfrentado lutas através com problemas de violência na sua própria casa? E como nós precisamos confiar em Deus para nos ajudar a dar forças para caminhar e poder ouvir essa frase tremenda: vai em paz. Imagina isso, depois de passar por tanta angústia na alma, se apropriar, receber da boca de Jesus uma declaração dessa: vai em paz, a tua fé te salvou. Ah, aí tem uma diferença. A gente pode despedir as pessoas dizendo: vai em paz. Mas Jesus, quando ele disse vai em paz, ele disse: porque a tua fé te salvou. A tua fé moveu o sobrenatural de Deus. A tua fé moveu a mão de Deus. A tua fé tocou em Deus. Todos nós fomos capacitados, temos a parte de Deus, criados desde que fomos feitura da mão dele, temos fé. Agora, nem sempre a nossa fé está colocada no lugar certo, na direção certa. E é por isso que as coisas não dão certo também. Tem gente que faz até fezinha, não é verdade? Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de algo poderoso. É que colocar essa crença, essa fé, esse combustível que faz mover o sobrenatural de Deus no lugar certo, na hora certa, e esperando o agir também sobrenatural de Deus. A falta de paz pode acontecer por muitos motivos e por suas consequências também, mas basta você reconhecer que existe alguém que pode te tocar, pode nos tocar, caminhar na direção dele, tocá-lo de forma significativa, e então
você vai poder experimentar essa tão ansiada paz interna. E eu digo isso que uma coisa é o que eu sinto, o que eu experimento, o que eu tenho dentro de mim. Outra coisa é o que está acontecendo ao redor. Nem sempre tudo, nem sempre a tempestade vai acalmar rapidamente. Jesus, ele repreendeu os discípulos quando eles estavam no meio do barco na tempestade, quando eles falaram: Senhor, você não está vendo que nós estamos quase naufragando? O senhor não percebe que nós vamos morrer? Dizer para Deus, dizer para Jesus, o Deus encarnado, o senhor não está percebendo o que está passando? É quase uma loucura. Mas eles assim o fizeram. E Jesus disse: homens de pequena fé. Então, fé também tem tamanho. Você pode ter uma fé pequena, pode ter uma fé insignificante, uma fé que não faz resultado nenhum, ou você pode ter uma fé mesmo pequena, mas que colocada no lugar certo se transforme em algo poderoso, numa mudança transformadora na sua vida. Como eu disse, se não mudou do lado de fora, dentro vai mudar, porque ele produz esse toque, colocar na fé em Deus, produz em nós uma mudança substancial, uma mudança tremenda na nossa vida. Eu mesmo já experimentei e daqui a pouco eu vou contar uma experiência minha. Então, em outras palavras, depositar a confiança em Deus é transformadora, é experimentar algo que faz toda a mudança na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Então, mas o que é confiar? Ter segurança. O dicionário diz ter segurança ou esperança em algo ou alguém que confia em ti, para que o ajude, em que você deposita a confiança e a sua fé. Então, confiar tem como sinônimo, segundo o dicionário, acreditar, crer, esperar, fiar-se, encomendar. A palavra de Deus nos conta a história de muitos que confiaram e creram, e por isso tiveram suas vidas transformadas. Grandes servos de Deus, em algumas ocasiões, foram provados também na sua fé e confiança em Deus. Exatamente. Não significa que nós já estamos caminhando com Deus há algum tempo, que não vão chegar de vez em quando algumas provações e alguns momentos que vão pôr em teste a nossa vida e a nossa confiança em Deus. Mas é a hora de pôr em prova, é a hora de colocar em ação essa confiança em Deus e experimentar o que Deus tem de tremendo para cada um de nós. No livro de Marcos, no capítulo 5, do verso 25 a 34, a gente lê a história da mulher do fluxo de sangue. Tantos olhos examinaram essa mulher, sentenciaram aquela mulher do fluxo de sangue como impura, como ela teve o atrevimento de tocar em Jesus, mas ela ouviu aquela frase que eu disse no começo, uma frase emblemática: vai em paz. E disse mais: fica livre do teu mal. E disse mais: porque a tua fé te salvou. Ou seja, Deus tem paz para nós, Deus quer nos livrar dos males deste mundo. A própria oração sacerdotal, a oração dominical, a oração que nós falamos do Pai Nosso, ela fala: Senhor, livra-nos das tentações, e que a gente possa, Senhor, confiar em Ti e ver em Ti esse poder maravilhoso. Bom, eu vou ler um pouco do texto para a gente relembrar. Enquanto Jesus falava, chegou Marcos capítulo 5, do 25. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando por todos os lados. Ali estava certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Eu sei bem o que é isso. Eu passava às vezes 3 meses com hemorragia. Ela havia padecido muito na mão de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele no meio da multidão e tocou na capa dele. Gente, olha aqui, olha, tendo ouvido a fama de Jesus. Como as pessoas ouvirão do poder de Deus se nós não falarmos, não testemunharmos o que Deus é capaz de fazer na nossa vida?
Bom, ela tocou em Jesus. No versículo 28 diz, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. Fé. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Jesus sabe, Deus sabe quando a gente toca nele com fé, com confiança. Ele sabe as orações que chegam diante dele. Ele sabe o gemido da nossa alma. Ele sabe quando nós rasgamos realmente o nosso coração e estamos confiando, exercitando essa fé, colocando essa fé no lugar certo, nas mãos de Deus. Ele reconheceu e, virando a multidão, perguntou: quem tocou minha roupa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo uma grande multidão que o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ai, esses discípulos. Ai, a gente. Quantas vezes duvidamos, não entendemos os mistérios da ação de Deus no meio de nós. Quando então ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vai em paz e fique livre desse mal. Nessa versão está bem interessante, né? Quando diz no versículo 34: filha, você foi salva porque teve fé. Vai em paz e fique livre do teu mal. Então, todos os olhos olharam para aquela mulher naquele momento, quando ela se declarou, e souberam o que havia acontecido. Eu imagino que tantas coisas passaram na mente daquelas pessoas, mas ela estava focada em simplesmente adorar, se curvar diante desse Deus e agradecer, porque o toque de Jesus tinha mudado uma situação de 12 anos. 12 anos sofrendo. E ela fica livre do seu mal. Bom, nesse texto, o que a gente pode aprender? Em primeiro lugar, aprendemos que Jesus é a esperança para aqueles que são desesperados. Aquela mulher tinha esgotado todos os seus recursos. Humanamente falando, ela não havia mais nada que ela pudesse fazer a seu favor. Mas ela, nesse momento, nós vemos que há esperança para aquele que está desesperado. Eu não sei que momentos ou que situações estão cercando a tua vida, mas eu posso dizer para você com claridade: Jesus, ele é a esperança para nós. Ele é a esperança para você. Ele é a esperança para situações que a gente pensa não vai haver mudança. Se você confiar e tocá-lo, você vai experimentar isso. A segunda coisa dessa história é que a mulher do fluxo nos ensina que é a supremacia da santidade de Jesus. Pela lógica humana, quando algo impuro toca em algo puro, o impuro contamina o puro, não é assim? Mas ela tornou-se pura ao tocar em Jesus. Ou seja, nós encontramos aqui a supremacia da santidade de Deus. Mesmo quando estamos e nos sentimos tão debilitados, sujos, indignos, quando nós nos aproximamos da graça de Deus e tocamos nele, ele muda as situações, ele muda o nosso coração, ele muda a nossa maneira de ver e de pensar a respeito das coisas. E a terceira coisa é que a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina que a fé é um instrumento de manifestação do poder de Deus. Através da fé, Jesus curou aquela mulher física e espiritualmente. Ele disse: vai, a tua fé te salvou e fica livre do teu mal. Ou seja, ele olhou para ela como pessoa, ele livrou-a de todo o mal e ele salvou aquela mulher. A fé nos salva, queridas. Às vezes nós precisamos ser salvos de nós mesmas, porque nós mesmos não conseguimos lidar, não conseguimos enfrentar os baques da vida. Às vezes nós precisamos ser salvos de pessoas, de situações que chegam diante de nós e se levantam como uma muralha. E há momentos que nós precisamos ser salvos de coisas que chegam
sem o nosso controle, sem a nossa, às vezes até através de um erro cometido nosso, e que decisões que nós tomamos na nossa vida, mas Jesus nos salva, a fé nos salva, traz a calma para tomar as decisões que nós precisamos tomar. Porque sem paz, ou atribulado no meio das situações, a gente não consegue tomar as melhores decisões na vida. A gente não consegue ter a calma necessária para que os nossos pensamentos se ordenem e ter a sabedoria para tomar as decisões. Por isso que a fé nos salva. Organiza os pensamentos desconexos de tanta pressão, às vezes interna, cobranças internas, e também cobranças externas, pressões externas. Muda o caos que nós estamos vivendo e pode operar também no nosso exterior. Como aconteceu com esta mulher. Não só ela experimentou uma mudança em si, no seu corpo, mas ela foi salva também. Eu gostaria de falar também, que a gente meditasse, nós falamos sobre as 3 coisas importantes a aprender. Mas pensando sobre isso, eu gostaria de pensar que a gente trabalhasse alguns aspectos relevantes nessa caminhada de confiança com Deus. Porque confiar parece simples, mas não é. Não é, muitas vezes nós não conseguimos confiar. E eu coloquei alguns pontos aqui para a gente trabalhar. O primeiro deles é que um aspecto que você precisa levar em conta é o reconhecimento da necessidade que nós temos. Em psicologia, confiança pode ser entendida como um estado psicológico que caracteriza pela intenção de aceitar a vulnerabilidade. Ou seja, nunca nós vamos experimentar algo ou mais de Deus se não reconhecemos a nossa total pequenez e a nossa necessidade dele. Então, a primeira coisa que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos, para sermos tocadas, experimentarmos o toque sobrenatural que muda, às vezes, situações, circunstâncias e a nós mesmos, é reconhecer que eu preciso de Deus. Muitas pessoas precisam de Deus, mas elas não reconhecem que precisam de Deus. A Bíblia já chega a dizer para algumas pessoas, alguns guerreiros até, Davi, alguns salmistas falam da batalha que é feita com a própria força do braço. Isso não é confiança. Ou melhor, é confiança em si mesmo. Mas que nós sabemos que não tem tão grande resultado. Porque a nossa força é pequena. Nós precisamos do dínamo de Deus, da graça de Deus, para que nós possamos ter condições de enfrentar as batalhas da vida. Então, para isso, nós temos que ter a humildade de reconhecer a nossa vulnerabilidade, a nossa necessidade, a nossa pequenez diante de Deus. E pedir a Ele, Senhor, ajuda-me, toca-me, transforma-me. Senhor, eu preciso colocar sobre Ti os meus medos, os meus anseios, as minhas culpas, eu preciso tomar decisões, mas eu preciso da tua ajuda. Então, faça isso. Reconheça a necessidade que nós temos. Isso não é só uma vez, não. Todos os dias a gente precisa reconhecer a nossa dependência e a nossa necessidade de Deus. Caminhar com Deus é uma constante entrega, uma constante dependência. Assim como a planta precisa da água, do sol para crescer, para ser viva, nós precisamos do sol da justiça, da graça de Deus sobre nós. Não tente andar sozinha. Não tente andar na sua força, porque você vai falhar, você vai fracassar nos seus projetos, você vai encontrar momentos que você vai errar. A segunda coisa que eu queria que a gente pensasse um pouquinho nessa caminhada, um outro aspecto para a gente levar em conta são os antecedentes pessoais. Eu nasci numa família cristã, conheci Jesus muito cedo, com 6 anos de idade. E isso fez muita diferença na minha vida. Todas as decisões que eu tomei, toda a minha caminhada foram
debaixo da orientação. Minha mãe era uma pessoa que ela cuidava muito da vida devocional nossa, quando pequenos. E às vezes eu até me assustava com os versículos que ela me apresentava, que falava especialmente sobre a questão da obediência a Deus e consequências da falta de obediência, né? Ela era bem esperta, né? Mas ela me ensinou muitas coisas. E nessa caminhada com Deus, eu tive a bênção de não tomar decisões por minha própria conta sem antes buscar a direção de Deus. E isso fez toda a diferença na minha vida profissional, como pastora, como pessoa que cuida de pessoas, no meu casamento, na escolha e na decisão de ter ao meu lado quem eu tenho até hoje. Estamos juntos aí quase 42 anos, contando o tempo que nos conhecemos. E, e nas decisões que temos tomado durante a nossa vida toda. Não foi uma caminhada fácil. Teve muitas lutas, batalhas, mas Deus sempre esteve conosco. Isso fez toda a diferença. Mas eu sei que algumas de nós não tivemos o privilégio. E por isso eu digo para você que é mulher de Deus, cristã, ensine aos seus filhos, seus sobrinhos, seus netos a amarem a Deus. Faça todo o possível para que eles cheguem para Jesus o mais rápido possível. Porque às vezes, quando não demoramos ou chegamos a conhecer Jesus mais tarde, por diversas razões, já tomamos tantas decisões e elas pesam sobre nós. E como nós precisamos, eu caminhei com algumas mulheres que tomaram más decisões e tiveram que contar com socorro, ajuda, sabedoria de Deus para lidar com essas más decisões na vida. Então, algumas dessas pessoas que têm esses antecedentes negativos, pessoas que falharam com elas, a própria família, um lar debaixo de maldição, debaixo de palavras pesadas. Hoje, nesses dias, nós temos vivido a história da menina que foi abusada desde os 6 anos. Ai, meu coração dói tanto em pensar em tantas pessoas e tantas mulheres que já sofreram a traição de pessoas que estavam tão perto delas e falharam com elas. E não foram instrumento de bênção na vida delas. Essas mulheres muitas vezes têm dificuldade em confiar em Deus. E talvez você já tenha experimentado alguma coisa nesse sentido. Não conseguir confiar em pessoas e, naquilo que nós estamos falando, confiar inclusive em Deus. Eu quero desafiar você a vencer essa ferida, o maltrato, a traição, a desconfiança e saber que tem um Deus que sim é digno de confiança, que Ele é nosso socorro presente, é nosso ajudador. Ele ouve o clamor, Ele ouve a lágrima que sai dos nossos olhos, Ele ouve a angústia que muitas vezes você pode enfrentar. Então, você precisa reconhecer que existe um Deus que não é igual. Não ponha Deus na categoria de todas as pessoas que já falharam, mesmo que sejam até alguns pastores, irmãos em Cristo, pessoas que já caminharam com você. Não ponha, porque nós humanos somos falhos, mas Deus não. Ele é digno de confiança. Reconheça que Ele não é igual e Ele não vai falhar com você. Confie inteiramente nele. Como uma mulher que já tinha gastado todo o seu dinheiro, já tinha procurado todo tipo de ajuda em lugares, em pessoas, mas na hora que ela confiou e tocou em Jesus, ela teve a sua vida mudada. Hoje pode ser o dia da mudança. Agora há pouco, quando a gente orar juntas, pode ser o dia e o momento da mudança. O momento em que você consegue
se jogar nos braços do Pai? Essa é outra questão. Quantos pais talvez falharam com muitas pessoas? E para você é difícil pensar em Deus como um pai. Mas eu quero te convidar a mudar essa visão e pensar em Deus como esse pai grandioso, esse pai amoroso, esse pai atento, o pai que toda pessoa deseja para si. Eu tive um pai muito amoroso, eu tive avós muito amorosos. Como eu disse para vocês, eu tive o privilégio e eu estou tentando manter isso também, passando isso para os meus filhos, para que eles conheçam esse Deus, para que eles conhecessem esse Deus. E hoje eles o servem também. E agora nós estamos com a empreitada dos netos, ensinando a eles também. E todos aqueles queridos que a gente tem a oportunidade, ensinando a fé num Deus maravilhoso. Mas se você é a primeira da história, seja a primeira da história. Seja você aquela que vai mudar a história da sua família. Seja você aquela primeira que vai escutar, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Experimente isso. Não hesite, não fique parada no tempo, nas feridas, nas amarguras. E no meio disso entra aquela palavra difícil para muitas mulheres: perdão. Eu quero só deixar uma dica para você, que eu sempre disse para as muitas mulheres que eu ministrei. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Assim como o amor, é uma decisão. Decida. Eu sempre usei a figura de uma porta, que tem uma maçaneta. Você não vai experimentar a graça se você não abrir aquela porta. Você não vai ver o que há do outro lado se você não tomar a decisão de abrir a maçaneta e atravessar aquela porta. Decida perdoar. Decida amar. E quando você fizer isso, Deus vai entrar com você, Ele vai te dar as orientações, Ele vai te dar o suprimento, Ele vai te dar a graça necessária que você precisa, porque ninguém merece viver anos com angústia na alma. Ninguém merece viver anos com feridas profundas. Sabe por quê? Porque isso te afeta como pessoa, mas afeta os teus relacionamentos também. Você sempre vai duvidar, rejeitar. Você vai sempre tentar dar o troco de algo que as pessoas muitas vezes não têm nem culpa. São outras pessoas que estão vivendo do teu lado. Então, dá um passo importante, tome uma decisão racional. Eu vou perdoar, eu vou amar. E atravesse aquela porta. Deus vai atravessar com você. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Deus quer cear conosco, Deus quer celebrar conosco um novo tempo. Agora, se eu não abro a porta da minha vida para confiar, para descansar, para experimentar uma outra dimensão da confiança e da graça de Deus, eu vou ficar aquém. E vou passar anos, infelizmente, convivendo e ministrando a muitas pessoas e mulheres. Há pessoas que estão há anos, e vêm por fim adoecer fisicamente por conta dessa falta de perdão, dessa incapacidade de dar esse passo. Deus não vai dar para você esse passo. Você precisa dar o passo. Você precisa confiar. Você precisa exercer a tua fé. Você precisa atravessar a porta e Deus vai estar entrando com você. O terceiro aspecto que eu quero mencionar é a questão da entrega total. Na caminhada com Deus, mesmo desde pequena, houve um momento que eu precisei aprender com Deus a confiar e a entregar. Eu já tinha aprendido, eu já sabia mentalmente que eu tinha que confiar, que eu tinha que andar nesse passo.
mas passando por uma situação de angústia, orando por pessoas que eu amava, por situações que estavam muito difíceis, eu vivia enferma, vivia angustiada. Pastora enferma e angustiada. Pois é, mas eu estava assim, fiquei um tempo assim. Adoeci. Eu falei para vocês que eu também tive hemorragias. E eu sei que algumas dessas hemorragias eram sangramentos internos, sabe? E eu estava meditando, enquanto eu orava, eu me lembrei do texto do Salmo 37,5, que foi tão emblemático sempre para mim, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E enquanto eu dizia para Deus que eu confiava, que eu queria, eu derramava o meu coração, era uma madrugada, eu sou madrugadeira, quem me conhece sabe que eu sou coruja, e eu orava, meditava, chorava diante de Deus por causa daquela situação, porque era algo urgente, e eu não sabia o que fazer. Então, naquela madrugada, eu disse: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu dizia para Deus: eu confio. Eu derramava o meu coração diante de Deus. Só que naquele dia, Deus falou algo muito sério para mim. Ele disse: você não confia, Vânia. E você não me entregou esse peso e essa preocupação. Porque se você o fizesse, você não estaria como você está, aflita e enferma. Uau! Que baque eu tive naquele dia. Eu falei: não, Deus, eu tô falando que eu confio. Ele falou: não. Ou seja, quando a gente confia, a gente muda. A nossa fé, ela nos salva, como eu já falei, da gente mesmo. Porque nós deixamos de ser pessoas ansiosas, amarguradas, com fel na boca, com amargor no coração. Nós não mais achamos que tudo está girando contra nós, nos sentindo a vítima da vida, porque nós somos salvas de todos esses sentimentos, dessa amargura, dessa angústia. A gente deixa de achar que que somos super poderosas. E nós mulheres temos muito disso, a gente achar que a gente sabe tudo, que a gente pode tudo, porque a gente tem o controle de muita coisa, da casa, da vida, dos filhos e tudo mais. Mas a gente tem que se render ao fato que a gente precisa realmente confiar e entregar a Deus as mínimas coisas, as máximas decisões que a gente tem para fazer na vida e as mínimas também. Eu falei para Deus naquele momento: uau, se eu tenho que entregar e preciso fazer isso, eu tenho que confessar uma coisa a Deus. Eu não sei. Eu não sei me entregar. Eu tive um aprendizado com a minha mãe de ter um relacionamento com Deus assim muito franco. Ela sempre sentava com Deus para conversar. Ela sempre foi um referencial de confiança, de oração. Mesmo nos últimos momentos da sua vida, quando ela ficou comigo, nos últimos meses, depois de ter tido um AVC, já há 6 anos, no último ano ela ficou perto de mim. No outro ano, minha irmã e meus irmãos cuidaram dela. E naquele último ano, e o mais difícil que eu acompanhei, ela tinha o seu livrinho do lado. Quem está ouvindo e conhece, me conhece, conviveu com ela também, sabe que ela tinha um livrinho, um caderninho, que tinha o nome das pessoas lá. E ela escrevia, e quando ela não conseguiu mais escrever,
ela, ela pedia para que eu escrevesse ou lembrasse do nome dessas pessoas. E às vezes com dificuldade. Algumas dessas pessoas receberam algumas ovelhas nossas, no qual ela teve o privilégio de também participar nesse último ano. Ela, ela mandava alguns recadinhos. É, e eu tenho uma querida ovelha nossa, ex-ovelha nossa, e seu esposo, que ela deu esse bilhetinho, que até hoje está guardado na Bíblia deles. Isso é fé. Minha mãe me ensinou esse relacionamento com Deus, me ensinou essa confiança. Mas chegou naquele dia que eu tive que dizer, Senhor, eu pensei que eu confiava. Eu pensei que eu já tinha aprendido tudo sobre confiar em Deus. E eu tenho ainda que aprender a despejar em Ti, entregar para Ti o meu fardo. Porque eu não dou conta, eu não tenho dado conta, eu não consigo enfrentar essa situação. Bom, foi naquela madrugada que, chorando e muito emocionada como eu estou agora, porque foi um marco divisório na minha vida, é que eu entreguei para Deus. E eu nunca mais fui a mesma pessoa. Posso dizer para vocês. Porque aquele dia eu aprendi uma lição. A lição da entrega. Então não é entregar-se uma vez na vida. Minha querida, você às vezes tem que se entregar todos os dias a Jesus. Você tem que confessar para Ele, Pai, tem misericórdia de mim. Eu careço de Ti. Eu preciso do Teu socorro para seguir a vida, para enfrentar esses dias tão difíceis com serenidade, com sobriedade, com sabedoria, com calma, com direção. Porque muitas pessoas têm perdido o foco, a direção, têm perdido o rumo. Minha amada, não perca o rumo. Continue no trilho da fé. E não deixe que nada, você mesmo, sua autoprepotência, nem os seus antecedentes, não importa o que aconteceu, põe uma barreira. Eu vivi isso, eu hoje estou vivendo outra história. Vou viver outra história. Em nome de Jesus, vou ser capacitada por Deus para viver uma outra dimensão de vida. Porque ninguém merece, gente, viver 70, 80. A Bíblia diz que quem chega nisso já está em lucro. E viver angustiado, viver triste, viver abatido, ser uma mulher com fel no coração. Não importa a luta que chegou diante de você. Deus tem depósitos, tem provisão para te capacitar a vencer as hemorragias da vida. Tem condições de enfrentar, te dá condições de enfrentar e vencer essas batalhas. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Creia nisso. Fiamente creia nisso. Confie, entregue todo dia. Se entregue todo dia. Confesse a sua pequenez todo dia. E peça capacitação. Capacitação divina, sobrenatural. Porque não tem como viver nesses tempos tão difíceis se o Senhor nos capacitar com paz. Você precisa ouvir da boca do Senhor, vai em paz, minha filha. Porque a tua fé é capaz de te salvar e te livrar do mal que você está enfrentando. Mas não acabou ainda. Tem um quarto e um quinto aspecto que eu quero ir já daqui a pouco finalizando. O quarto aspecto é exercício. A caminhada de fé é um constante
É uma constante dependência. Eu já tenho falado que é todo dia. Para isso, a gente necessita exercitar a confiança. A Bíblia diz que a gente tem que exercitar os dons. Exercitar os dons. Mas muita gente não sabe como fazer isso. Eu já cheguei algumas vezes para algumas ovelhas e líderes que trabalhavam comigo para dizer qual é o seu dom. E a pessoa não sabe dizer. Na lista dos dons está a fé. Na lista do fruto do Espírito também está a fé. E isso é depósito, isso é provisão de Deus para a nossa vida. Como eu posso viver aquém disso? Não. E se eu já recebi da parte de Deus conhecimento de quem Ele é e do que Ele pode fazer, eu preciso exercitar aquele exercício que Paulo fala que a gente precisa fazer constantemente. Aquele exercício de deixar de ser criança. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: eu queria dar um alimento mais sólido para vocês. Mas eu não pude porque vocês ainda precisam do leite. Ou seja, tem fases na vida da gente. A gente não pode ficar sendo criança a vida inteira. Tudo bem que a Bíblia diz também, Jesus nos diz que nós temos que ser como uma criança. Mas falando do aspecto que uma criança crê piamente no que você diz. Eu vejo isso no meu neto, com quem eu convivo todo dia. A gente fala para ele: filho, não é assim. Você viu isso? Viu tal situação? E ele fica com os olhinhos arregalados. E se eu falar uma mentira para ele, ele acredita, porque ele confia, ele é puro de coração. Ele é puro. Então, desenvolva essa confiança, essa fé pura em Deus, mas você não precisa ser um menino na fé. Você precisa crescer na fé. E para isso você precisa exercitar. Se aquela mulher não tivesse saído do seu lugar, tomado uma decisão, vencido toda aquela multidão, que pense bem, alguém que já sofreu 12 anos de hemorragia, ela não era uma mulher forte. Ela certamente tinha anemia. Ela não tinha condições de atravessar com toda a força. Ela não devia ser robusta, ela devia ser franzina. Mas ela decidiu atravessar todos os obstáculos para tocar em Jesus. Isso é exercitar. Isso é pôr em ação. Não adianta você falar que você crê em Deus, que você confia em Deus e continuar sendo a mesma pessoa, tendo as mesmas reações, se portando do mesmo jeito e não vendo o agir de Deus na sua vida. Porque aquele que confia, crê, exercita, ele vê esse agir todo dia, dia a dia, na sua vida. Então eu te desafio, exercite a sua fé. Nessa confiança constante. Haverão dias de medo e de impotência. Eu também experimento. Haverão dias que você pensa: não vai dar. E algumas vezes eu disse para Deus, em alguns momentos, até no ministério: Deus, tá bom, já deu, né? Eu vou parar por aqui. E Deus sempre veio e disse: prossiga, eu estou contigo. Você não está sozinha. E isso mesmo eu digo para você, minha amada mulher, que talvez enfrente tantas lutas, que esteja enfrentando tantas lutas, em momentos tão difíceis. Confie. Mas confie profundamente. Confie rendendo-se totalmente. Passe um tempo, entre no teu quarto, fecha a tua porta e diz para Deus: Deus, algo profundo precisa acontecer em mim. Algo grande precisa acontecer no meu interior para que eu consiga vencer essa batalha. Algo grandioso que está faltando em mim. Talvez você tenha que confiar: Senhor, dá-me fé. Dá-me fé. Alguns discípulos tiveram que confessar para Jesus. Quando ele pediu: creio, ele falou: Senhor, eu
creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu, em alguns momentos, tive que dizer para Deus isso: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, porque está difícil acreditar. Eu te animo a exercitar essa fé, a pôr a todo vapor essa fé. Ontem eu estava meditando no devocional, num texto que eu achei fantástico, que ele fala quando Paulo estava enfrentando a tempestade lá em Atos 27:20, que diz assim, eu estou aqui no espanhol aqui, deixa eu ler em português, 26. Atos 27:20. E não aparecendo, havia já alguns dias, eles foram lançados ao mar por causa da tempestade que sobreveio sobre eles, e já havia alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Ah, que bom que Paulo escreveu isso, né? Significa que até o apóstolo Paulo chegou um momento que ele perdeu a esperança de salvamento. Mas assim mesmo ele continuou crendo. E o texto logo depois diz que o Senhor falou com eles. Deus mandou um anjo. Quando Deus manda os seus anjos para falar conosco, tem anjos vestidos de gente, tem anjos que chegam na nossa vida e fazem toda a diferença, né? Busque pessoas que sejam anjos de Deus. Não fique sozinha. Às vezes a nossa fé está tão abalada que se nós ficamos sozinhos, nós sucumbimos. Então eu te animo, não fica sozinha. Nesse grupo tem um monte de mulheres de Deus, mulheres virtuosas. Busque as pessoas com confiança para orar juntas. Às vezes uma oração, um sorriso, um abraço faz toda a diferença. Eu tenho algumas pessoas que a gente não precisa falar nada, a gente só dá aquele abraço santo, que eu brinco com uma das minhas amadas, no dia que a gente fala, só dá aquele atarraco santo, que faz toda a diferença. Você recobra o ânimo. Então não viva sozinho. O homem não foi feito para ficar sozinho. Se fosse, Deus não tinha feito a gente, não tinha feito a mulher. Nós somos seres relacionais. Nós somos seres que precisamos uns dos outros. Sobretudo da graça de Deus, mas também uns dos outros, para que a nossa fé seja fortalecida nele. E o anjo falou assim: não tenha medo, Paulo. Deus te concedeu a vida de todos que navegam contigo. E a tua também. Que fantástico! Eu, quando li isso, eu falei, meu Deus, não só Paulo foi salvo, depois de dias de tempestade, onde ele mesmo pensou, não vai ter salvamento para mim, não tem saída para mim. Deus vem, manda seu anjo e diz, fica tranquilo, Paulo. Não somente você, mas todo mundo, a turma que está no barco vai ser salva. Que promessa! Eu tomo essa promessa para mim. Eu tomo para minha vida, para minha família, dizendo isso. Não só você, Vânia, mas todos que estão contigo vão sair dessa, vão sair desse momento. Creia, confie, joga nas mãos de Deus toda a sua confiança. E por último, nosso tempo está acabando. Descanso. Eu falei então de alguns aspectos. Falei de 3 coisas que o texto da mulher do fruto do sangue nos ensina. Só para recapitular, porque algumas caem, entram de novo. Agora estou falando de 5 aspectos muito relevantes nessa caminhada de confiança em Deus. Falei do reconhecimento da necessidade que nós temos de buscar a Deus. As dificuldades com os antecedentes pessoais que a gente teve, com a nossa história de vida. Aprender a confiar, exercitar essa confiança. Terceiro, entrega total nas mãos de Deus.
quarta, última coisa que nós falamos, exercitar isso dia a dia, mesmo no meio dos medos, você vai exercitar num movimento constante de disciplina, para que você cresça na fé. E por último, e o mais gostoso, é descansar. Né? Outro aspecto importante que vem é quando eu jogo esse peso nas mãos de Deus, eu posso descansar. 1 Pedro 5:6 diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, de vós. Mateus 11:28 diz, tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus, e aprendei de mim. Ei, escutou? Você precisa aprender com Jesus. Olhe para ele, leia na palavra, veja como Jesus também teve que depender do Pai enquanto viveu na terra. Enquanto ele foi um Deus encarnado, ele era homem e Deus. Enquanto homem, ele teve que aprender a confiar em Deus em alguns momentos. E ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Eita, olha que desafio. Tomar o jugo, aprender de Jesus, a ser manso, a ser humilde de coração, para que só assim, diz o versículo, encontrareis descanso para as vossas almas. Está vendo? Se você não está em descanso, se eu algumas vezes não estou em descanso, se nós não estamos em descanso, é porque nós não estamos aprendendo, não estamos fazendo a lição de casa direito. Faça a lição de casa, minha amada. Comece no beabá, começa de novo. Diga para Deus, Senhor, quero voltar, como diz a velha corinho, o velho hino, quero voltar ao princípio de tudo. Lembra desse hino? Encontrar-me contigo, Senhor. Quero vencer, rever meus valores. Já até esqueci a letra. Eu quero reconstruir. E aí vai. Começa de novo a confiar totalmente em Deus, para que você tenha descanso. Como eu disse, ninguém merece viver cansada, sobrecarregado. Ninguém merece viver abatido, triste. Porque Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa força. Ele é o nosso consolo. Ele é o nosso socorro. Ele nos livra do mal. Ele muda as circunstâncias. Seja mais intrépida na sua fé. Seja mais ousada na sua fé. Profetize aos vales dos ossos secos da tua vida. Deus podia ter tocado os ossos secos, mas ele disse ao profeta, profetiza. E muitos de nós temos que ousar fazer isso. Eu já experimentei algumas experiências maravilhosas, sobrenaturais, eu te animo. Profetize sobre aquilo que está morto na tua vida. Diga para as circunstâncias, em nome de Jesus, eu profetizo mudança. Este vale de osso seco vai ser transformado. O Senhor agirá a meu favor. E eu vou escutar, e vou descansar, e vou ouvir essa emblemática frase. Vai em paz, porque a tua fé te salvou. E fica livre do teu mal. Eu profetizo isso, eu não conheço e nem sei quem, todas as pessoas que estão ali, participando conosco nesse momento. Mas eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus, que esses vales secos que talvez você possa estar vivendo, sejam transformados, que volte a carne, que volte o espírito, que volte a vida, que volte a mudança. Necessitamos descanso para as nossas almas. Paz para viver esses dias de tanta aflição e insegurança. Não permita que os sintomas do medo, da ansiedade, do descontrole, da instabilidade roubem a sua fé e confiança. Aprende a lidar com aquilo que chega.
Deus nos deu também alguns dispositivos. O medo, ele não é mau. Ele é protetor algumas vezes. Mas ele não pode ser paralisador na sua vida. Lance sobre ele esses medos. Começou a ficar ansiosa, lance sobre o Senhor a ansiedade. Começou a se descontrolar, para. Eu gosto às vezes de entrar lá no meu quarto ou no meu lugar secreto com Deus, quando eu estou ansiosa, quando eu não estou bem, porque ninguém merece conviver com o meu mal-estar. E aquieto com Deus, busco lá encher o meu tanque com Deus, para que eu possa ter condições de ouvir e agir o agir de Deus. Não deixe que nada. Nós somos chamadas a ser mulheres de fé nessa geração. Assim que eu espero que essa palavra tenha chegado ao teu coração e ela encontre um lugar onde essa fé possa pousar e você possa realmente experimentar o sobrenatural de Deus. Eu sei que algumas precisam desse mover sobrenatural. Algumas estão com hemorragia há muito tempo, hemorragia da alma, do espírito. Em nome de Jesus, toque nele, confie. Se for preciso, gaste tempo, fique lá no seu quarto, no seu canto. Diga para Deus: eu não sei, Senhor, confiar. Eu não consigo entregar, mas eu quero. Ele vai te ajudar. Amém? Temos 2 minutos e eu queria orar com você nesse momento. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida cristã, a caminhada contigo que nos ensina a cada dia essa dependência e que muda o estado do nosso ânimo, do estado da nossa ansiedade, da nossa falta de paz. Muda, ó Deus, com teu toque, os momentos que sentimos males. Jesus, tu falaste àquela mulher: fica livre do teu mal. Ó Deus, o Senhor conhece cada mulher que está aqui nos ouvindo, me ouvindo nessa noite. Traz livramento do mal. Traz paz sobre aquela que está angustiada. E muda a história. Se as circunstâncias não mudarem imediatamente, como aconteceu, ó Deus, com Paulo, que dias, eles estão quase perderam a esperança. Esteja acontecendo na vida de algumas mulheres que já estão em dias naufragadas em situações. Envia o teu anjo para dizer para elas: não temas, eu estou contigo e eu darei livramento. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa noite. Eu te agradeço por essa oportunidade de estar com essas mulheres. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Um prazer. Muito obrigado, Valéria, pelo convite, por todas aquelas que fazem parte desse grupo. Que Deus as abençoe grandemente. Espero ter outras oportunidades para a gente estar juntas. Até logo e uma noite de paz para vocês.